Muito bem-vindos a mais uma edição do Alipod. Aqui no podcast, eu recebo pessoas de relevância dentro dos seus espectros profissionais para contar para nós sobre a sua trajetória. Nós vamos falar hoje com o nosso convidado super especial, que é Samuel Oliveira. Muito obrigada, meu amigo, meu parceiro de trabalho. Obrigado por ter aceitado esse convite para vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Todo mundo fica perguntando, Samuel vai falar sobre marketing? Vai indicar para nós as novas tendências? Não. Samuel vai falar para nós sobre história de vida, sobre uma história que comove, que cativa, que inspira, que é o objetivo que a gente tem quando traz pessoas tão especiais aqui no Alipod. Muito bem-vindo! O meu e de algumas pessoas privilegiadas, estrategista de marketing, Samuel Oliveira. Eu que agradeço, assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Minha esposa até falou assim, nossa, o que aconteceu que você tá tão feliz? Não, tem que te contar uma coisa. E assim, fiquei muito feliz, lisonjeado, né, de estar aqui com você. Eu falo que é muito mais do que fazer meu trabalho, né? É encontrar pessoas incríveis e todo dia eu encontro pessoas incríveis através do meu trabalho e você é uma delas. Muito obrigado. Um privilégio. Para você conhecer um pouco mais do Samuel, como eu disse, ele é estrategista de marketing, então ele cuida de estar atrás das câmeras. Eu falei que hoje eu estou me vingando, que ele hoje está diante da câmera. E ele cuida do trabalho do cliente como um todo, né? Ele pensa no que a gente vai fazer, ele entende o nosso negócio, ele traz à tona aquilo que você vê bonito ali na rede social, sob a ótica dele, com muita leveza, com muita suavidade, e isso é o que me encantou nesse trabalho. Ao longo dos 6 últimos anos, onde a gente trabalha mais com marketing digital, na clínica e na nossa relação pessoal, tanto minha quanto do Reginaldo, a gente tem visto profissionais que sempre nos cercam e nos ajudam com isso, mas eu nunca vi ninguém que nos trouxesse assim a tranquilidade e a segurança que o Samuel traz. Eu queria começar perguntando para você, de onde vem isso assim? Ser tranquila em todos os momentos da vida? Acho que a gente pode começar no aspecto família, mandando um beijo para Manu e contando assim, ó, tem uma história boa, não tem? Um casamento. Como é que aconteceu isso, Samuel? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Eu acho que até demais, sabe? Eu acho que meio que irrita um pouco. Eu sou muito tranquilo, as coisas acontecem e, assim, é uma paz que, assim, é muito difícil me tirar de sério, sabe? Então, acho que a vida é isso. E, assim, eu sempre fui muito tranquilo, puxei esse lado da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito mais tranquila também. Acho que a mistura um pouco da minha... Assim, na verdade, meu pai e minha mãe são uma pessoa muito tranquila. Então, eu puxei esse lado deles. E acabou que casei cedo também, casei com 19 anos, e aos poucos eu fui no meio do tempo também, eu fui aprendendo a algumas coisas assim no casamento que me moldaram para ser quem que eu sou hoje. Eu era tranquilo até demais, isso me atrapalhava. Então, assim, até com o empreendedorismo também, isso também eu procurei levar isso de uma forma leve, mas que não me atrapalhasse, sabe? Então, mas assim, sempre fui uma pessoa muito tranquila. E essa decisão de casar com 19 anos, como é que funciona isso assim? É muito ousado, né? Não é, a Manu eu conheci ela com 16. Conheci ela na igreja e com 19 anos, assim, já tinha a certeza que seria ela. Eu vi que estava bem alinhado as coisas, sabe? Por mais que no começo eu falo que hoje eu estou muito mais maduro do que eu era, também com 19 anos, mas me forjou até o profissional que eu sou hoje, sabe? Eu vi que eu amadureci muito mais rápido. Era um menino, ainda continuo sendo assim, sou novo ainda, mas me fez amadurecer muito rápido nesse processo, sabe? Falando em amadurecer muito rápido, tem uma história, se você seguir o Instagram do Samuel, tá fixado lá em cima naquela barrinha, a história dele. E a história de negócios, vamos mudar de bloco agora e falar de negócios. A história de negócios começou aos 13 anos. Quantos anos você tem? Vou fazer 24 semana que vem, tô com 23 e comecei com 13. Eu sempre tive esse lado de empreendedor. Eu sempre puxei isso da minha mãe, porque minha mãe, em algum momento, quando ela tinha que cuidar da gente, ela arrumava alguma coisa para fazer, vender chup-chup, vender essas coisas. Eu sempre tive essa veia empreendedora, eu puxei dela.
E com 13 anos eu vendi meu celular escondido da minha mãe e comprei as coisas de vender açaí. Falei, mãe, vendi meu celular, comprei as coisas de vender açaí e comecei a vender açaí na porta da escola. E ele foi uma escola para mim, porque por mais que eu tinha essa veia empreendedora, foi lá que eu aprendi sobre eh, finanças, administrar com o dinheirinho, aquela coisa de guardar dinheiro, mas ainda assim não tive todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Claro, também com 13 anos não tinha essa capacidade de entender mais de negócios. Foi meu primeiro negócio que quebrou, porque eu só queria gastar com lanche, com tudo, mas ali eu vi que eu falei assim, ah, não, um dia eu quero ter minha própria empresa. Foi ali realmente que eu falei assim, não, eu quero trabalhar para alguém, eu quero montar a minha empresa mesmo, e eu me apaixonei por aquilo. E em certo momento, com 16 anos depois de ter quebrado, comecei a trabalhar CLT, porque eu não sabia o que eu queria fazer ali, mas eu sempre tive essa coisa de, tipo assim, todo lugar que eu estava, eu procurava extrair algum aprendizado daquilo. E foi na minha primeira empresa que eu trabalhei CLT que eu conheci o marketing em si. Conheci um pouco mais sobre essa questão de divulgação e fiquei intrigado. Foi quando eles me chamaram para ser estagiário, mas antes disso, antes de ser estagiário também, teve aquele tempo de quartel, aquela coisa toda, né? Que estava com 17, 18 anos. E eu falei assim, eu já tinha começado a trabalhar, já tinha começado a namorar a Manu. E para não ficar sem dinheiro, comecei a vender paçoca na rua. Aí comecei a vender paçoca e ali foi uma escola em questão de quê? De aprender a aceitar um não. Porque eu recebi muito mais não do que sim. Então eu chegava nas lojas vendendo paçoca e as pessoas falavam não e aquele era combustível para mim conseguir o sim. Então ali foi uma escola. E foi quando eu vi e falei assim, ah, um dia eu ainda vou ser empreendedor. Foi essas duas fases, dos 13 e os 17 anos, quando eu vi, falei assim, eu vi aquilo como um negócio mesmo e falei assim, um dia eu quero seguir isso. Meu Deus, que história, hein? 13 anos, começou a empreender e ele ainda acha que um dia ele teria uma empresa, né? Mas na verdade isso começou muito lá da base. As histórias, elas vão se conectando. Você ouviu ele falar sobre a mãe, sobre uma referência, Sim. sobre uma gestão financeira. É isso que fez com que o Samuel, que tem 23 anos ainda, já tenha se tornado um empresário bem-sucedido, um profissional que tem a própria empresa, que é dois, né, de marketing. Ele cuida da empresa dele, cuida de outros parceiros e ele traz princípios dentro da carreira que me chamam muita atenção. Então, lá no ramo dos negócios, Samuel estava trabalhando comigo há uns dias atrás e ele disse assim, ô doutor, eu fui chamado por outras clínicas, né, por outros colegas da odontologia, mas eu não fui não. Porque apesar da gente não ter um contrato de exclusividade, eu acho que a gente precisa ser fiel ali ao nosso cliente, ao sentido que a gente direciona, e aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, gente, é exatamente o tipo de perfil que a gente busca para se relacionar. É alguém que você olha e que não parece por conta da idade, mas não parece que já carrega toda essa experiência, toda essa espiritualidade, que a gente já vai falar sobre isso. Então eu fiquei, de fato, muito comovida, tanto com a sua história, mas especialmente com o seu caráter, com o seu posicionamento. E isso que a gente mostra aqui no Ali Pode. Que dificuldade todo mundo tem, que quebrar todo mundo quebra, né? A gente já teve, ontem eu conversava com um amigo e ele falou assim, ai, tô muito triste que eu tive um negócio e aí meu negócio não deu errado. Eu falei, não deu certo. Eu falei, meu amigo, é o primeiro de vários. Eu já tive vários que não deram certo e mesmo quando isso acontece, isso é a base para que a gente melhore no próximo, para que a gente aprenda com aquilo que não deu certo e saia cada vez mais Uma forte, coisa que né? eu falo e assim, começar cedo me permitiu errar muito cedo. Então, comecei a errar muito cedo, é uma coisa que eu aprendi, ou a gente acerta ou a gente aprende. Isso. Porque a gente fica aquela coisa assim, ah, eu vou dar o próximo passo, eu vou voltar para o mesmo lugar. Você nunca volta para o mesmo lugar, você volta com mais experiência, então você nunca volta na estaca zero. Então, eu sempre procurei levar isso, de poder extrair todas as experiências que eu vivi, dos 13 anos até hoje, eu sempre extraí o máximo. Eu sempre procurei, igual você falou, ter princípios, e é uma coisa que eu oro muito a Deus todos os dias, que eu não perca esse coração, sabe? Que Ele me dê sabedoria
porque lá atrás, quando eu comecei a empreender no ramo que eu estou hoje, eu falo que todos os clientes hoje que eu tenho é fruto de oração. Então, quando eu orei a Deus e Deus falou que ia mandar o recurso, pessoas também eram isso. E eu não quero perder esses recursos, que são pessoas. Vale muito mais do que dinheiro, sabe? Eu acho que todos os clientes que eu tenho hoje, como eu falei, são fruto de oração e vocês incluem isso também. Todos os dias eu oro para meus clientes e falo, Deus, que você conceda ainda mais sucesso para essas pessoas. Por quê? Parceria é isso, lealdade, eu falo que não é só sobre dinheiro, não é só fazer vídeo. É você criar vínculos com pessoas e vocês não sabem o quanto vocês me agregam na minha vida também. Então, quando você falou isso é um princípio meu, talvez não é errado a pessoa pegar mais de um nicho, mas para mim é questão de lealdade mesmo a todos os clientes que eu tenho. São princípios que eu fui vendo e que eu sempre faço? Eu sempre pego negócios que deram certo e tento moldar. Eu falo assim, poxa, aquela pessoa ali eu quero me espelhar naquela pessoa, uma pessoa que você se inspira também, eu inspiro, Jota, sigo ele e eu falo assim, ó, eu me espelho nele em tudo. Então, e eu sempre aprendo com o erro dos outros também. Então, quando eu vejo que negócios são quebrados por não ter essa lealdade, não ter essa parceria, eu falo assim, não, eu quero fazer o caminho contrário, né? Então, é uma forma que, por mais que eu não tenha tanta experiência quanto muitas pessoas que já estão há anos no mercado, eu já pego o erro dessas pessoas e moldo para minha vida. E sempre seguindo esses princípios assim que eu prezo muito, que é os princípios cristãos, né? E como é que você administra isso, esse aspecto religioso, de fé, na sua fala, no seu trabalho? A gente percebe isso o tempo todo. Você sempre, nas orações, nas suas postagens, a gente também vê. Algumas pessoas têm uma dificuldade de externar a espiritualidade. Eu não tenho e você não tem. Isso, como é que você traz isso para dentro do seu trabalho, da sua rotina? Isso é fácil para você, não é? Para mim foi fácil, vou te explicar o porquê. Porque tudo que eu estou vivendo hoje, Deus tinha me mostrado lá atrás. Não sei se você já teve essa experiência eu não falo nem de religião, mas o divino lá em cima, lá, Deus te dá você sentir que é algo que é fora da realidade, né? Algo comum. Então, tudo que eu estou vivendo hoje, quando eu consegui meu primeiro cliente, foi o dia que Deus falou assim, agora os clientes vão vir. Então, tudo que eu vivo hoje, Deus já me mostrou lá atrás. Então, eu falo, é uma oração que eu faço todos os dias, desde que eu comecei a empreender. Deus, que eu nunca perca esse coração, que você me tragam pessoas que estejam alinhadas com o meu propósito. E eu já demiti, já não fechei muitos negócios porque eu sentia que aquilo não estava alinhado com o meu propósito. Eu falo que para mim é fácil porque é uma conexão que a gente está sempre orando. E eu falo que tudo, a gente acha que não, mas tudo que a gente faz na nossa vida é permissão de Deus. Então eu falo que o meu trabalho é uma extensão de tudo que Deus tem para minha vida. Tá tudo alinhado, sabe? As coisas vão se cruzando, não tem, e pelo menos para mim, eu não vejo essa separação de trabalho, espiritualidade, é tudo em conjunto, não tem como separar. Quando a gente separa, a gente começa a ver como um peso, sabe? Quando você fala assim, não, Deus está debaixo disso, Deus está no propósito disso, por mais que seja cansativo fisicamente, aquele trabalho, aquela coisa toda, no outro dia Deus te dá outra energia, você faz, igual eu sempre falo no meu Instagram, bora fazer um dia incrível, aquela coisa, energia. Então, tipo assim, a fé, ela e essa parte espiritual, ela que me dá gás. O dia que eu perco isso, eu perco o propósito, perco o sentido de tudo que eu estou fazendo. A fé realmente sustenta a gente e faz com que você tenha resultados reais, né? Eu acho que tudo que a gente faz com amor, com verdade, tudo que a gente coloca Deus em primeiro lugar, vai dando esses resultados que você vai vendo por aí. São pessoas que vão chegando, que vão se conectando, que vão alinhando os propósitos. E quando o propósito não está alinhado, como o Samuel bem falou, Deus também tira do nosso caminho. Por isso que a gente não precisa se furtar de falar sobre isso, de falar sobre Deus, de trazer isso para a nossa realidade. Eu lembro uma vez que um paciente disse que foi tratar lá na clínica, só porque na hora que o paciente está indo embora, a gente falou com ele assim, vai com Deus, até a próxima. Ele falou, com Deus? A gente fala isso com todas as pessoas e não fala porque fala da boca para fora, mas é porque é o que a gente deseja de verdade, né? Por último, a gente vai entrar num assunto mais delicado. Vamos ver se o Samuel compartilha com a gente sobre saúde, Samuel. Quem olha para você assim fala, tá tudo em dia, tudo certo e tá, graças a Deus.
mas tem uma história de um perrengue, já passou uma dificuldade. Como é que acontece isso? Como é que organizou isso tudo? Sim, igual assim, eu tenho 10 anos que eu descobri que eu sou diabético, e de 2 anos pra cá eu falei assim, eu vou focar no trabalho. E focando só trabalho, trabalho, esquecendo a saúde. Esqueci completamente saúde. Então, era 4 captações, 5 captações num dia, aquela correria toda, chegando em casa à tarde. Quem não, né, gente? Quem não? Quem não? E uma coisa, eu vivi uma experiência muito bacana, assim, foi uma escola para mim, que acho que foi em outubro ou novembro, eu fiquei no CTI. E ali sem celular, sem estar trabalhando, olhando para a parede, não tinha nem não conseguia nem ver a hora, aquela coisa ali de você estar dependendo de uma pessoa cuidar de você. E foi uma experiência muito bacana, eu falo até questão espiritual mesmo, de Deus tratar muitas coisas em mim, sabe? Eu coloquei até notificação no meu celular, uma coisa que Deus falou, não adianta nada você correr atrás dos seus sonhos se você não tiver fôlego para viver. Então tem Deus falou isso comigo e me tocou, questão da saúde, sobre isso. Porque tem hora que a gente fica correndo muito atrás dos nossos sonhos, aí a gente vai e realiza, mas aí a gente correu tanto que perdeu a saúde. E se a gente não tiver saúde, como é que a gente vai desfrutar de todo aquele sonho que a gente conquistou, né? Então, desses meses pra cá, Deus tá me tratando muito isso, sabe? E assim, tem hora que eu acho até estranho, porque eu ficava naquela correria, hoje não, hoje eu consigo mexer nos horários, ter aquele tempo de qualidade, de almoçar em casa, de mexer nos horários, porque eu entendi a importância mesmo de cuidar da saúde, que eu estava esquecendo. E a gente percebe que todos esses pontos que até do podcast mesmo que você traz, é tudo alinhado, né? Não adianta nada cuidar de um e esquecer de outro. Não. E eu acho que prosperidade é exatamente isso, né? Muita gente acha que prosperidade é dinheiro, mas não, acho que esses pontos alinhados é o que traz essa prosperidade de fato. E tem muita gente que tem dinheiro, mas não consegue comprar saúde. Exatamente, de você cuidar da saúde, ter uma família estruturada, ter o negócio fluindo, ter a fé, né, que é a base de tudo. E Deus me tratou muito nisso, essa parte de saúde, de cuidar mesmo, porque é o que faz a gente ter fôlego para desfrutar de tudo, né? Gente, é muito inspiradora essa história, fala a verdade. Esse menino é um presente que Deus colocou na vida da gente. Ele ensina a gente todos os dias com essa simplicidade, com essas histórias verdadeiras, com essa experiência de fé, que, como ele mesmo disse, a gente precisa estar com tudo muito bem conectado, né? Negócios, fé, família, saúde, isso tudo tem que estar alinhado. É claro que pessoas do mundo real como nós não vivemos essa maravilha o tempo todo. Mas quando isso não acontece, Deus vai lá e te mostra, fala, ó, filhinha, arruma aqui. Não, e eu falo assim, você empreende também, eu falo que empreender é uma escola todos os dias, né? Todos. Todos os dias, e assim, a gente saber que a gente não está no controle de tudo, mas acho que a beleza de empreender é exatamente isso, viver um dia após o outro, né? Aquele dia ali acontece uma coisa, você tem que ter aquele jogo de cintura, aí Deus vai te falando uma coisa, uma pessoa vai te falando uma coisa e você vai ajustando. Acho que e assim, eu gosto pra caramba dessa correria, né? Digamos assim, de todos os dias você viver uma coisa nova. E assim, acho que empreender é exatamente isso. Acho que a beleza está nisso, de empreender. É muito dinâmico, né? Todo dia é um desafio diferente. Tem gente que fala, é problema, é muito problema. Não é problema, são desafios, porque todo dia chegam novas histórias, novas demandas, mas a gente vai com as bagagens que tem, com a fé que carrega, com o apoio das pessoas que nos cercam, a gente vai se desenvolvendo e vai resolvendo essas demandas até para abrir espaço para novas demandas. Isso é empreender, isso é se desenvolver, mas isso também, como o Samuel mostrou para a gente, é ser generoso. Eu queria muito agradecer pela sua participação aqui, pela sua generosidade de me ajudar a inspirar as pessoas da nossa audiência com uma história que, como eu disse no começo, é de tão pouca idade, mas de tantos desafios, de tanta superação e de tanta vitória. O que eu gosto de mostrar aqui, Samuel, é que as pessoas do mundo real, como nós, elas também passam por desafios, por dificuldades, por perrengues, e a gente consegue vencer isso tudo. Então, com a ajuda de fé, de amigos, de família, do cenário que está à nossa volta, a gente consegue sair
e alcançar resultado. Eu falo, se eu conseguir, por que as outras pessoas não vão conseguir, né? A mesma coisa, uma história como a sua. Então, tão jovem, com um desafio de saúde tão severo e que leva isso com leveza, com tranquilidade, que trata com naturalidade. Então, assim, fiquei muito feliz por você ter aceitado meu convite, por vir participar e compartilhar da sua história aqui. Muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Ah, E, com assim, certeza. É só o começo, só o começo. Só o começo de uma grande parceria. Já te convido aqui para seguir as redes sociais do Samuel. É Samuel Oliveira Marketing. Lá tem muita informação, instrução, dessa forma leve, natural de trabalhar o marketing. Também você me acompanha pelo Aline Odontologia no Instagram, no Facebook, no YouTube do Alipod. A gente está sempre trazendo notícias boas, informações de qualidade e sempre com esse estímulo, esse espírito de estimular e desenvolver quem nos cerca e nos acompanha. Quero aproveitar também para agradecer os nossos parceiros, a ISTV, a Rádio On, a Carpodonto, a 2 que cuida do nosso marketing, agora faz parceria aqui com o Alipod, nosso amigo Juscelino também, deixar um abraço para ele e te dizer que até o próximo Alipod, hein? Sempre com um convidado especial, eu te espero lá. Até mais!